Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar expondo aí as Sagradas Escrituras e por confiarem a mim, eu fico muito feliz de verdade mesmo, porque eu sei que nesse grupo tem andado um pessoal de peso aí, de conhecimento, e a gente está no leitinho ainda, mas estou me esforçando para tentar imitar aí os que antecedem a todos nós, né? Então, nós vamos hoje meditar na parábola do semeador, precisamente em Mateus capítulo 3, mas essa também se encontra em Marcos 4 e Lucas 8. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, referente a esse texto, com que diz respeito à historicidade, à geografia, à cultura, porque essa parábola, ela é bem conhecida, né? Entre as parábolas, acredito que seja a mais conhecida, porém ela não é tão simples como muitos pensam, né? Como as pessoas às vezes colocam ela como uma parábola simples de compreender. Então, a parábola do semeador e o contexto que a rodeia exerce um papel estrutural em todos os três evangelhos sinóticos. E ela é a primeira parábola substancial, robusta, grande, nos três. E fora a parábola do joio e do trigo e da rede, registradas por Mateus, ela é a única parábola que recebe uma interpretação detalhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A do semeador é a única no sentido de que recebe um lugar de honra em cada um dos evangelhos, no início das instruções cruciais sobre as parábolas, e sobre o reino, que é o que essa parábola trata. Sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Este é o ensinamento que o nosso Senhor quis fixar na mente de todos os daquela época e de eternidade em eternidade. Essa parábola, ela, como mencionada, ela também é encontrada em Marcos 4 e Lucas 8, e ela é a parábola que trata das parábolas. Essa informação que eu trago para vocês é com fundamento aí na obra aí das parábolas de Jesus, de Klein Snodgrass, que é uma das autoridades em parábolas no mundo. Como vamos falar, e estamos falando de parábolas, esse conceito corresponde ao verbo parábolo, que literalmente significa pôr ao lado, comparar. Em efeito, a parábola se caracteriza porque aplica a comparação de objetivos, situação ou atos bem conhecidos, a fim de ensinar com pontos de comparações. Então, o nosso Senhor utilizava dessa técnica, o professor dos professores, o grande mestre. Ele usava de conhecimento daquele povo, de coisas conhecidas na época, para trazer ao entendimento daqueles que estavam ao redor dele. É muito importante nós nos atentarmos também ali em Marcos capítulo 1, do verso 14 e 15, porque ele marca o início do ministério de Jesus. Então, se nós formos ali rapidamente, em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, está escrito: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, por que é importante a gente tratar desse assunto? Porque quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, o público dele, propriamente ali, Mateus escreveu para os judeus, eles eram bem conhecedores da Torá, dos livros de Moisés e como um todo, o livro sagrado judeu, Tanar, que nós conhecemos como o Antigo Testamento. E eles tinham muito bem em mente os ensinamentos e as profecias e tudo o que os profetas falaram. E quando Jesus proferiu essa palavra, arrependam-se, que o reino de Deus está chegado, alguns estudiosos dizem que a referência é direta de Daniel, capítulo 2, verso 44, como se isso viesse à mente daquele povo que estava na audiência, que tratava daquele Messias triunfante, que despedaçaria, né, e consumiria todos os reinos e subsistiria para sempre. Então, na mente daquele público, que precisamos também levar em consideração que eles estavam sobre o domínio do Império Romano. Então, estava cativo ali.
E eles estavam esperando esse Messias, mas esse Messias triunfante, um Messias que viesse num contexto militar, político e libertador também. Era esse o entendimento que aquele povo tinha. Então, dito isto, e sabendo de todos esses ensinamentos que ele já tinha por parte dos profetas, que apontaria para um Messias que um dia apareceria e salvaria eles tinham isso em mente, a libertação humana, politicamente, e em todas as áreas da sociedade eles fossem dominantes para sempre, era um reino que subsistiria para sempre. Tem um autor aqui, Antoniazzi, que vocês vão lembrar dessa citação, que ele comenta que quando nós lemos as parábolas, é como se fosse um espelho, que somos surpreendidos por seus ensinos maravilhosos, e parece que elas colocam os dedos em nossas feridas e apontam nossas falhas e nos chamam a arrependimento. No final, no fechamento desta exposição, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito, mas é exatamente isto que, quando Jesus começou a proferir as palavras, imagino eu, que foi esse o sentimento que aquele povo começou a sentir. Foi tocado neles. Trouxeram a eles, a mente deles, os ensinamentos dos profetas e tudo o que eles já tinham aprendido, né, com os profetas e com a profecia que um dia eles seriam libertos. Dito isso, meus irmãos, eu vou iniciar a exposição de Mateus 13, mas eu vou estruturar a exposição, eu vou dar a estruturação da parábola e vou recitar a palavra para os irmãos, vou ler elas, e na medida que isso for acontecendo, nós vamos também nos aprofundando passo a passo. Então, ali do verso 13, do capítulo 1 ao 3, trata-se do contexto dessa parábola. E inicia da seguinte forma: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, aqui nós temos o contexto. Uma grande multidão se assentou em volta dele, e ele se assentou num barquinho, e ali nós tínhamos como se fosse um púlpito, e dali o Senhor Jesus Cristo começou a proferir as parábolas. Do verso 3 ao 9, propriamente ele vai recitar a parábola, e eu vou expor ela agora para os irmãos. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito interessante. Do verso 10 ao 17, agora o Senhor vai dar os objetivos dessa parábola. Um fechamento muito interessante nos versos 16 e 17. E é muito importante essa forma que Mateus estruturou essa parábola. Eu vou ler para os irmãos agora o objetivo dessa parábola. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que o Senhor Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. E aqui abro aspas na continuidade para a profecia de Isaías, que encontra-se em Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido,
Ouviram com os ouvidos, taparam e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É muito linda essa passagem da parábola. Agora o verso 16 e o verso 17, ele vai fazer um fechamento maravilhoso. E ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, aqui, o Senhor Jesus deixou bem claro para eles. E eles estavam diante do que todos os profetas, e ele já fez referência a Isaías, e por isso que também foi recitado Marcos capítulo 1, porque era algo que ele já tinha o conhecimento, de conhecimento. E o Senhor diz: bem-aventurados são vocês, que com seus olhos estão me vendo, com seus ouvidos estão me ouvindo. Muitos gostariam de estar aqui neste momento. E isto é muito lindo. Naquele momento, creio eu que muitos se voltaram para esses textos antigos, buscaram os fatos e as evidências e começaram a ficar mais pensativos. E logo na sequência vem a interpretação daí do Senhor para esta parábola. E ele começa dizendo: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve as palavras e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que palavra mais linda! Porém, é muito interessante que o Senhor Jesus resolveu estender este ensinamento, uma sequência de 8 parábolas. Elas fazem parte deste ensinamento. Se não adentrarmos nas demais, não conseguiríamos chegar propriamente no ensinamento que o Senhor Jesus quis deixar para aquele povo daquela época e para nós também nos dias de hoje. Pois a palavra é viva, como Samuel citou agora há pouco, e ela permanece de eternidade em eternidade. E para compreendermos bem esta situação em que o Senhor, de agora em diante, resolve começar a falar em parábolas, precisamos voltar um pouquinho, logo mais, no versículo 12, já no verso 46, nós temos a situação que os familiares de Jesus querem retirar ele do meio do povo. Quiseram retirar ele do meio do povo, que foi quando ele foi avisado que a mãe e os irmãos estavam ali, e o Senhor disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, aqueles que fizeram a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o Senhor já ali está começando a mudar um pouco a forma dele se comunicar. Logo atrás, nós vamos ter também a situação ali do sinal de Jonas, que os escribas e os fariseus pedem para o mestre: queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Logo mais também nós temos a situação em que o Senhor deixa claro: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. E vocês vão perceber que temos também a situação de Jesus, quando ele é comparado
aos reis dos demônios ali, Beelzebub, que foi aquela situação que ele liberta um endemoniado que era cego e mudo, curou este homem, e eles comentavam que não seria este por acaso Davi, alguns falavam, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. E antes disso, nós vamos ter também a situação do Senhor Jesus, o Rei do Sábado, que é aquela situação que os discípulos têm fome e ele é questionado. E inúmeras situações de cura, de milagres, de ressurreições, que eram nítidas, todos viam, todos percebiam, eram testemunhas oculares, porque aqui nas parábolas do semeador, os estudiosos dizem que aproximadamente 1 ano e meio já de ministério o Senhor Jesus já tinha. E tudo o que está relatado para trás são fatos e situações e evidências que todos eles já tinham participado. E mesmo assim, eles tinham dificuldade em compreender que aquele homem era o Messias prometido. Porque na mente deles, nos ensinamentos que eles tinham, eles estavam esperando aquele Messias que salvaria eles, que seria um Messias triunfante, e eles não conseguiam conceber a ideia deste Messias que estava falando para eles do reino dos céus e do arrependimento. Então, este é um contexto muito interessante para agora nós nos aprofundarmos. Então, o Senhor Jesus, provavelmente, de tanto ensinar, de tanto mostrar, de tanto documentar, de tanto ver as pessoas vendo ele fazendo as maravilhas que ele fazia, e mesmo assim eles não compreendiam. Então, de ali em diante, ele começou a falar em parábolas. E após esclarecer sobre essa irrupção do Senhor, o valor e a influência do reino, Jesus ensina como efetivamente o reino seria fundado sobre a terra, em termos da entrada do homem no mesmo. Esse processo é descrito como semeadura. Então, meus queridos irmãos, a semente, segundo Lucas, capítulo 8, verso 11, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a semente. Os da beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. E vem Satanás e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. O que é semeado no coração? A libertação. E vem Satanás e arrebata-lhes o que foi semeado no coração, para não suceder que crendo sejam salvos. Lucas 8, verso 12, deixa bem claro isso. O que é interessante neste momento é observar que o Senhor Jesus não menciona obstáculos humanos, apesar de saber recriminar a dureza de coração em outras oportunidades, como Marcos capítulo 10, verso 5 e 16, verso 14. Aqui, ele deixa claro, a luta é contra Satanás, porque ele luta contra o semeador e a sua obra. Então, ele deixa claro isso para todos nós, e esse é um ponto que nós precisamos nos atentar. O solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas por não terem raiz em si mesmos, são de pouca duração. Creem somente por algum tempo. Lucas 8,13 deixou escrito assim. Chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E isso significa algo que leva à queda. Caem imediatamente na armadilha por causa da sua pequena fé. O vocábulo aqui do grego, se escandalizam, escândalo, é exatamente isso, irmãos. Que leva à queda imediatamente na armadilha. Eles caem numa armadilha por causa da pequena fé. É espiritual. Este é o conceito do vocábulo em grego, escândalo, que leva à queda imediatamente cai na armadilha por causa da pequena fé. O solo espinhoso são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as ambições e os deleites da vida sufocam a palavra, ficando infrutíferas, seus frutos não chegam
a amadurecer. Lucas 8:14 deixou bem especificado esta passagem. E os da boa terra é uma admirável descrição do verdadeiro discípulo de Cristo, pois este dá atenção à palavra, recebe-a, medita e a retém no coração honrado e bom. São os que ouvem a palavra e a compreendem, retém de bom e reto coração. Estes frutificam com perseverança e produzem a 30, 60 e 100 por um, conforme Mateus 13:23 também declara e concretiza nas Sagradas Escrituras. Esse é um comentário de Mackay, ele registrou na obra dele, publicada em 1962. Eu achei muito interessante. É uma admirável descrição do verdadeiro discípulo de Cristo, pois este dá atenção à palavra, recebe, a medita e a retém no coração honrado e bom. São os que ouvem a palavra e compreendem, retém de bom e reto coração. Estes frutificam com perseverança e produzem a 30, 60 e 100 por um. É muito interessante que o Senhor Jesus colocou alguns grupos aqui. Os da beira do caminho, os que estão em solo rochoso, solo espinhoso e os de boa terra. Mas o cuidado é tanto, mas tanto para com todos, que mesmo os de boa terra, ele deixou bem claro, uns produzem 30, uns produzem 60 e outros produzem 100. Cada um do seu jeito produzindo alguma coisa. Ele não quis dizer, os que caem em boa terra saem produzindo muito. Não. Uns produzem 30, outros produzem 60 e outros produzem 100 por um. Essa parábola é conhecida também como a parábola dos terrenos, porque ilustra os diversos estados do coração que se encontram entre os homens a quem chega a mensagem do Evangelho. É muito interessante. A inauguração do reino por Jesus, o Messias, já se deu. Mas os sinais externos da sua presença ainda são escassos. Ele está aqui, mas não com poder irresistível, como muitos pensam, pois os homens podem rejeitá-lo, e de fato o rejeitam. Na verdade, só podem aceitar aqueles cujos corações foram preparados para recebê-lo. Exatamente como as sementes podem resultar em boa colheita somente quando semeada em terreno preparado para a sua fertilização. Este é o ponto essencial da parábola do semeador. Somente aquelas que estão semeadas e preparadas para a sua fertilização. É o solo bom, meus irmãos. Há de se notar que os grãos são igualmente bons em todos os casos e o labor do semeador também é igual. Há de se notar que os grãos são igualmente bons em todos os casos e o labor do semeador também é igual. O que produz a variação do resultado é a condição do solo, meus irmãos. Porque eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e veio as aves, outras caíram entre os espinhos, entre as pedras, e algumas em solo bom. Então, o que produz a variação do resultado é a condição do solo, meus irmãos. O semeador não diferenciou ninguém e também não separou sementes boas para uns e mais ou menos para outras. A semente é a mesma, de eternidade em eternidade. Hunter, um autor aí também, uma obra de 1960, comentou o seguinte: podemos deduzir pelos fatos que Jesus pensava em voz alta sobre a sua obra na Galileia com uma mistura de êxito e fracasso. Porque, como nós já observamos anteriormente, até a forma de expor o reino, ele mudou. Porque
Alguns estavam em solos rochosos, espinhosos, à beira do caminho, e outros estavam em solo bom. E era preciso mudar a técnica e a estratégia para que a mensagem fosse passada adiante. O arranjo de Mateus, e que Mateus deu a este material, enfatiza não somente o ouvir, mas também o compreender. E ele utiliza o verbo sineinai, compreender, 5 vezes em conexão com a parábola. O verso 13, capítulo 13, verso 13, 14, 15, 19 e 23. Ele usa essa conexão, compreender, alguns podem estar com a versão entender, é este verbo que é utilizado. E a seguir, ao final do discurso das parábolas, Jesus pergunta aos discípulos se eles compreenderam estas coisas. Isso nós encontraremos ali no verso 51 do capítulo 13. Compreender. Este foi o verbo mais utilizado nesta parábola. Ou seja, para Mateus, para Deus, o qual usou esse autor sagrado aí como instrumento e ferramenta para documentar a sua vontade e seus ensinamentos, então, para ele, o ouvir verdadeiro significa compreender de um modo que transforme a nossa identidade e seja evidente em nossa obediência. Eu achei muito interessante este comentário, que também é de Klein Snodgrass, na obra ali, Compreendendo as Parábolas de Jesus. Para Mateus, o ouvir verdadeiro significa compreender de um modo que transforme a nossa identidade e seja evidente em nossa obediência. Eu sempre gosto de lembrar ali, uma vez Samuel comentou, eu não encontrei ainda a obra do Spurgeon, né? Mas ele diz que a Bíblia do pagão é a vida do cristão. Sabe as palavras de Spurgeon? É o que Snodgrass também concluiu aqui nos pensamentos e nos escritos de Mateus. Que isso precisa ser evidenciado em nossas vidas, pela nossa obediência para aqueles que nos observam. E isso me faz também lembrar de um texto que eu gosto muito, e sempre que eu tenho oportunidade, eu estou dividindo ele com as pessoas, porque vem de encontro com o que o Senhor Jesus esteve falando aqui nessas parábolas, apontando as escrituras passadas, os profetas, evidenciando os documentos, os fatos, as evidências, porque é isto que o nosso Senhor deixou para nós, as evidências, de forma que podemos investigá-lo e buscar a verdade. E sempre que eu vejo esse tipo de comentário e esse tipo de passagem, eu gosto muito de citar ali 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É muito lindo, é muito maravilhoso esses ensinamentos, porque sempre o Senhor vem apontando para as evidências, para os fatos, para algo melhor que lá na frente acontecerá. E aqui, neste caso, é o reino dos céus. É a vida eterna. É sobre isso que o Senhor está tratando. De forma que todo ouvir que não resulte em um viver produtivo em relação ao Pai não é um ouvir válido. Skinner observou o seguinte: as únicas conversões que contam no reino são aquelas confirmadas por uma vida de discipulado. Eu achei muito pertinente essa passagem, essa citação desse autor, muito profunda, inclusive, porque todo ouvir que não resulta em um viver produtivo em relação ao Pai não é um ouvir válido. As únicas conversões que contam no reino são aquelas confirmadas por uma vida de discipulado. É muito profundo, meus irmãos. E de agora em diante, feitos esses comentários, o Senhor Jesus continuou a recitar. E logo na sequência,
ele vai falar da parábola do joio. E Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolhem o trigo no meu celeiro. É muito profundo e muito lindo. Tudo indica que essa parábola do joio foi recitada pelo Senhor na mesma ocasião ali da parábola do semeador. E por quê que isso, os estudiosos apontam para isso? Porque logo no verso 36, onde ele vai dar a explicação dessa parábola, começa da seguinte forma: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, muito provável que depois de ele ter proferido a parábola do semeador, ele tenha também no mesmo dia, após ter ido embora, provavelmente a casa de Simão Pedro aqui, ele tenha proferido essa parábola do joio. Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino de Deus. A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo estão falando de algo que cresce, que foi semeado e que aparece. E logo na sequência, o Senhor Jesus começa a utilizar de parábolas de coisas menores, de coisas que aos olhos humanos poderiam não ser muito importantes, sempre lembrando que eles estavam esperando um Messias triunfante, um Messias que viesse a resolver as situações políticas, sociais deles naquele momento. Então o Senhor começou a tratar agora das coisas menores, porém conhecidas daquele povo que, na grande maioria, eram agricultores, pescadores, comerciantes locais. Então ele profere e dispara ali a parábola do grão de mostarda. E Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu venham a se aninhar nos seus ramos.
E aqui o Senhor Jesus também está fazendo uma referência a Ezequiel 17, verso 23, o qual o povo conhecia muito bem. E assim o Senhor vem trazendo à mente deles os ensinamentos e trazendo eles ao arrependimento, para que eles deem atenção para as coisas que aos olhos deles parecem ser pequenas, mas quando preparadas em solo bom e férteis, crescem mais do que as hortaliças e ainda servem para abrigar os pássaros, e tantos quais mais precisam se abrigar. E ele continua. E Jesus continuou, ele lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mais uma vez, o Senhor Jesus trata de coisas pequenas, que todos eles conheciam, pois a parábola é algo como pôr ao lado, comparar, para que tenhamos uma melhor compreensão. O grande mestre, o grande professor, Senhor e Salvador de nossas vidas, tinha facilidade com o ensino e se adaptava facilmente a qualquer ambiente, de forma que até uma criança conseguiria entender o que ele falava. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E pequenos grãos de fermento contaminam a massa, e se contaminar, logicamente, não é de forma pejorativa, mas sim de forma que alimenta o povo. Ele está fazendo referência ao pão, pois quem comer deste pão nunca mais terá fome. É uma referência também muito linda. E dessa forma o Senhor Jesus foi se comunicando, porque, como podemos observar, muitos ficaram pelo caminho. Os que estavam em meio aos espinhos, ao meio às pedras, à beira do caminho, e ainda os que estavam em solo bom, alguns produziram 30, outros 60 e outros 100. E esse nosso Senhor, bondoso, misericordioso e amoroso, se preocupando com todos, proferiu essas parábolas para dizer: fiquem tranquilos, porque vocês que pensam ser pequenos, não terem condições, ou que, para vocês que não estão dando atenção para coisas que parecem ser pequenas para vocês, isso pode crescer muito, pode alimentar você, alimentar a muitos mais, proteger e abrigar a muitos que aceitarem essas pequenas porções das minhas palavras. Mais ou menos assim o Senhor foi evoluindo. E Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aqui o Senhor já traz à mente deles o Salmo 78, verso 2, que está lá no 3º livro de Salmos. Observemos todos nós que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é sempre investigável, inclusive pela boca do próprio Deus. Ele sempre foi dando a razão dos seus fundamentos. Ele sempre foi dando. E assim nós também devemos fazer. Buscarmos as evidências, os fatos, as provas, para podermos dar razão à nossa fé a todo aquele a quem perguntar. Então nós tivemos a parábola do semeador, do joio e do trigo, parábolas que falam de um crescimento. Tivemos a parábola do grão de mostarda e a do fermento, de coisas pequenas aos nossos olhos, aos olhos do mundo, mas que podem se transformar e transformar muitas coisas, abrigar, proteger, satisfazer e saciar a vida de muitos. Se nós cuidarmos como tem que ser cuidado desses elementos. De agora em diante, o Senhor começa a tratar das coisas que eles conheciam como preciosas no mundo.
E o Senhor fala da parábola do tesouro escondido. E mais uma vez ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. E logo na sequência, ele vai falar da parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Meus queridos, o Senhor Jesus falou que saiu a semear, e semeando, muitas sementes caíram em solos estranhos, alguns produziram 30, outros 60, outros 100. Ele também falou das coisas pequenas que crescem e abrigam muitas pessoas, muitos pássaros. E ele foi fazendo ali uma menção às coisas que aquele povo conhecia. Também falou do fermento, coisa pequena, mas que misturadinho, com muito amor, alimenta, cresce, alimenta até uma família. Mas são coisas pequenas que misturadas com muito amor às coisas da terra que ele nos proporcionou, que ele nos deu, aqui fazendo referência ao trigo, à água, tudo isso faz com que gere um pão e alimenta, né, o nosso pão de cada dia. E de agora em diante, ele está falando. É semelhantemente o reino dos céus a um homem que saiu e encontrou um tesouro escondido no campo, achou, escondeu, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou. Meus queridos irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me emocionei um dia que eu estava lendo ali Colossenses, quando o autor sagrado diz que em Jesus Cristo encontram-se todos os tesouros. Nele encontram-se as maiores riquezas que nós precisamos. E neste momento em que o Senhor Jesus Cristo proferiu estas duas parábolas, ele está dizendo para eles: é em mim que vocês encontram os maiores tesouros. Imaginem o homem que encontrou esta caixa cheia de preciosidades, abrindo e se deleitando nas joias, sei lá o que for que alegoricamente teria encontrado. Mas ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, ou semelhante a esta pérola. Ele e nele, e somente nele, estão contidos todos os tesouros, o que existe de mais importante para podermos adentrar ao reino dos céus. E é isso e para isso que devemos voltar as nossas atenções, para este tesouro, para esta riqueza imensurável que devemos concentrar todos os nossos esforços. Porque, semelhantemente a este tesouro, é o reino dos céus. E logo na sequência, para fazer o fechamento, meus queridos irmãos, dessa parábola, o Senhor Jesus proferiu a parábola da rede. E agora ele vem fazendo a separação, para ficar bem claro, como está escrito: ao homem é inadmissível não crer no Senhor, e ao homem também é inadmissível não compreender, uma vez recebendo esta palavra. Observe que o Senhor agora vai finalizar esse ensinamento de uma forma maravilhosa. Ele veio e trouxe os elementos que todos conheciam ali e inicia da seguinte forma: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados
Escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos irmãos, essas parábolas concretizam e deixam claro a importância do reino dos céus, de onde encontramos o nosso verdadeiro tesouro e o que nós precisamos fazer para adentrarmos a este reino. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos, e eu tinha comentado que eu iria aprofundar um pouquinho mais também no comentário de Antoniazzi sobre a situação ali do espelho. Isso eu vou fazer agora também, porque ele diz que quando nós lemos as parábolas, é como um espelho, que somos surpreendidos por seus ensinos maravilhosos, porque elas colocam os dedos em nossas feridas, apontam nossas falhas e nos chamam ao arrependimento. É chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Essa foi a mensagem do Senhor. E ele declara ainda, no comentário dele, que muitos insatisfeitos preferem, às vezes, quebrar o espelho em vez de tentar mudar o seu rosto. E duas reações fundamentais Jesus causa com estas parábolas. Porque uns rejeitam Jesus e querem matá-lo. Como assim aconteceu e está documentado também. As evidências estão ali em Marcos 3:6 e 12, capítulo 12, verso 12 também. E outros percebem que podem mudar de vida e seguir a Jesus. Este é o ensinamento que essas parábolas nos trazem. E elas perguntam para mim e para todos os irmãos e para aqueles que ainda, de alguma forma, no futuro possam ouvir essa mensagem, essa exposição, a pergunta: em que tipo de solo eu e vocês, ou vocês, estamos inseridos? Em que tipo de solo nós estamos? Nós estamos enraizados um pouquinho mais fundo, aonde nós conseguimos chegar naquele solo mais úmido, que nos dá mais possibilidades de crescermos, produzirmos 30, produzirmos 60 ou a 100 por um, ou estamos ali naquela categoria que está em terra rasa, aquelas que ficam por cima das pedras e logo brotam, mas vindo o sol já destroem com elas. Ou estamos no meio dos espinhos, estamos dando atenção para as coisas da vida, pelas ansiedades, por causa do dinheiro, dos compromissos, muitas vezes mal organizados por nós mesmos, e estamos deixando de lado o cuidado desse solo. Outra coisa que é muito importante também, e o que o Senhor nos ensina aqui, é que precisamos cuidar e ajudar a tratar da terra que esses que estão à beira do caminho, em terras rochosas, espinhosas, precisamos levar para eles também um pouco de terra boa. Precisamos dar razão à nossa fé para eles, porque, como ficou claro, uns produzem 30, outros produzem 60 e outros produzem 100. Mas precisamos produzir alguma coisa. Precisamos ajudar os mais necessitados. Afinal de contas, o que agrada ao Senhor, a igreja verdadeira aos olhos de Deus, é aquela que cuida dos pequenininhos, dos idosos, dos doentes, das viúvas. Em que tipo de solo nós estamos? Estamos produzindo apenas para nós e para os nossos? Ou estamos fazendo como aquela pequena semente mencionada da mostarda, que está abrigando muitos outros mais também, que estão chegando, estão encontrando em nós luz, abrigo? Estamos sendo como aqueles pequenos grãos de fermento que
Uma pequena massa pode se multiplicar e alimentar muitos outros também. Porque espero e oro a Deus todos os dias para que eu não me desvie deste tesouro, porque eu encontrei esse tesouro. O tesouro mais precioso. E eu creio que todos os irmãos também tenham encontrado já. Esse tesouro encontra-se e está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a mensagem, e é o mensageiro também. Então, é por Ele e para Ele são todas as coisas, e por Ele nós devemos viver, por Ele nós existimos, por Ele nós nos movemos. E o desejo do meu coração é que esta modesta exposição possa ser levada e semeada em um solo bem cuidado, bem tratado, e que possa produzir alguns 30, outros 60 e outros a 100 por um. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e que o Senhor Jesus continue cuidando de todos nós e que seja luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, meus irmãos. Maravilha, queridão.